gosto de passear, comprar doce, ir pro hospital e fazer tudo. Isso foi um sonho assim maravilhoso que nós conseguimos fazer. Nós temos uma escola aqui dentro para que eles possam fazer as aulas e voltar para a cidade de origem. Temos também sala para fisioterapia, lazer para eles também, temos playground, temos a condução que leva para os hospitais, que vão buscar. Enfim, tudo a gente foi fazendo aos poucos e conseguindo cada vez mais. Eu tenho um tumor na cabeça que se chama craniofaringioma. E eu já fiz cirurgia, mas como não pude fazer a retirada completa, eu faço acompanhamento aqui. Como é que você está se sentindo? Eu tô me sentindo bem, graças a Deus. Tô com saudade de casa, não vou mentir. A gente descobriu o tumor de Letícia em 2011. Ela tinha 4 anos e foi difícil porque a gente morava no interior, poucas pessoas falavam do câncer. Tinha um tumor, mas tiraram. Ai, que bom. E tô fazendo tratamento. E ela tinha muito episódio de dor de cabeça e perdia a força, né, em parte esquerda do corpo. E era muito ruim. Então, não vou ficar aqui, tem que ir a procurar outro lugar mais perto. E o lugar mais perto foi Brasil. O primeiro problema deles era esse, que eles não conseguiam lugar para ficar em São Paulo, porque teriam que pagar hotel, pensão, o que fosse, e não tinham recursos para isso. A gente, para ter uma ideia, a gente morou aqui por 2 anos sem ir em casa. A gente fala que aqui é a nossa segunda casa, né? Porque se não fosse a casa, talvez a gente teria abandonado o tratamento até mesmo lá no começo, né? Então a gente fala que realmente a casa de apoio é um apoio, né? Eu não conhecia ninguém, não tinha onde ficar. Eu só arrumei malas, procurei todo permisso de seu pai para sair do país com ela, arrumei tudo, documentação que deram para mim os neurologistas lá na Bolívia e vim para cá, porque em meu país não se vê isso, não se olha. E mesmo que aqui tem esse apoio que eu posso legar aqui e ter onde ficar, é só Deus. O objetivo é que nenhuma criança consiga ficar sem o tratamento. Nós queremos que ajudá-las, todas. E já falando português desse jeito? É, 5 meses? Sim, 5 meses. Muito bom. E ela também? Ela fala melhor que eu, ela me ensina. Mas não é assim. Então, como é? Ela me ensina. Não, meu filho. Pode dar um abraço na mamãe? Quer dar um abraço? Sim. Bom dia a todos, sejam bem-vindos aí ao nosso 6º simpósio de enfermagem dentro do Congresso, 12º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Meu nome é Heloísa, eu sou enfermeira, faço parte do comitê de enfermagem da Abrale desde há muitos anos, desde que nós tivemos aí o início, né, do comitê multiprofissional, de multiprofissões. Estou sempre junto, né, com a Abrale, buscando aí, defendendo a causa. Minha área de atuação, já atuei bastante na assistência, atualmente eu estou como coordenadora em uma instituição de ensino e também docente de graduação e pós-graduação. Então, eu vim para a área acadêmica, que é a área de ensino. Depois de um determinado tempo, a gente busca novos horizontes.
né? Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. É com grande satisfação que eu cumprimento vocês e também com grande satisfação que nós trazemos para vocês aqui esse painel que está rico de informações e também com pessoas maravilhosas aqui que têm uma atuação muito grande dentro da assistência e uma experiência muito importante para a nossa área de oncologia. Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a Oncoensino. E a gente tem aí, só colocar o óculos, que depois dos 50 a gente não enxerga, né? A gente tem um recadinho aí para vocês. Então, a gente está trazendo aqui para este congresso a nossa novidade, tá? Então, é com muita alegria que a Oncoensino está celebrando aqui neste congresso o pré-lançamento do seu novo curso de pós-graduação. Tá? Então, o nome do curso é o Cuidado Integrado e Multiprofissional em Oncologia, e a gente tem aí como desafio fortalecer equipes e transformar carreiras. Tá? Tem início para novembro, todos os tutores são especialistas, nós temos no nosso quadro de docentes mestres, doutores, pós-doc, entre outros, que estão aí e que são bem renomados. Para quem já fez os cursos da Oncoensino, sabe do know-how de todos os profissionais que estão envolvidos. E a nossa proposta é promover aí para vocês uma atuação multidisciplinar dentro dos serviços de oncologia para uma formação rápida, com um conteúdo específico e acessível para todos os profissionais de saúde em geral. Tá? É uma alternativa que nós estamos criando aí para quem, principalmente para quem busca a sua primeira especialização dentro da oncologia, e a especialização, querendo ou não, é um diferencial que a gente tem aí no mercado de trabalho para você poder ter aí a sua recolocação. Se vocês precisarem de alguma coisa, quiserem aí as informações, a gente tem o QR Code. Através desse QR Code, vocês vão poder ter acesso a toda a matriz curricular. Lembrando aí que nós temos dentro de cada um desses eixos, dentro de cada um desse módulo, a gente tem as disciplinas que são contempladas, tá? E por ocasião aí deste pré-lançamento, nós estamos concedendo um desconto para quem está no congresso, 20% de desconto na matrícula e mensalidade, e o cupom vocês conseguem retirar ali no stand, tá bom? Lembrando, equipes fortalecidas e carreiras transformadas. É o que nós precisamos passar aí para vocês, tá? Inicialmente, eu tenho aqui, a gente já colocou aqui o pessoal, né, que vai compor aí a nossa mesa, os profissionais que compõem a nossa mesa, mas eu gostaria de apresentá-los justamente para vocês poderem saber um pouquinho do time que nós temos aqui. Tá? Então, falando um pouquinho deste nosso simpósio, esse 6º simpósio, ele apresenta aí um trabalho que é feito pelo Comitê de Enfermagem da Abrale, e vocês estão convidados, né? Quem quiser participar, quem quiser dar sugestões, isso tudo vai agregar conhecimento, nós estamos muito abertos a isso. Tá? Este comitê de enfermagem ele tem a minha coordenação, juntamente com a participação de outros profissionais, cada um na sua área específica dentro da oncologia. Tá? Então, dentro do contexto do cuidado do paciente oncológico, o que é importante a gente pensar? Que não é tratar só a doença, é você tratar o ser humano e você poder prestar uma assistência com qualidade, com dignidade. Tá? E aí a gente tem a sequência de todos os outros comitês multiprofissionais, inclusive o comitê também de cuidados paliativos, que a Rita faz parte também. Tá bom?
Nossa mesa, ela está composta aí pela Suzana. Suzana é enfermeira, especialista em oncologia e transplante de medula óssea, tem o MBA em gestão de saúde e atualmente está como gerente da oncologia do Hospital Samaritano em São Paulo. Seja bem-vinda, Suzana, e temos histórias aí. Posteriormente, a Juliana. Seja bem-vinda, Juliana. Juliana Borges, ela é enfermeira pela universidade, pela UP, né? Universidade, especialista em segurança do paciente pela Fiocruz, tem MBA em gestão em saúde pela FGV e faz parte aí da coordenação da oncologia e radioterapia do Real Hospital Português em Recife, Pernambuco. Seja bem-vinda, Juliana. Juan, nosso mais jovem integrante, né? Juan, seja muito bem-vindo. Ele é enfermeiro pela Universidade Federal de Alfenas, mestre em ciências pela Escola de Enfermagem da USP e especialista em oncologia pelo AC Camargo. Atualmente, ele é enfermeiro educador do Hospital AC Camargo e é vice-coordenador do programa de enfermagem da residência multiprofissional. Seja bem-vindo, Juan. E a Rita ficou por último, mas não é menos importante. Pelo contrário, a Rita está conosco também há uma boa caminhada. Rita é enfermeira, pediatra, especialista em cuidados paliativos pela Associação Pallium Latino-América, certificado de capacitador do EPEC Latino em Pediatria, pelo Boston Children's Hospital e Dana-Farber Cancer Institute. Membro do Comitê de Pediatria da Associação Nacional de Cuidados Paliativos, membro do Comitê de Enfermagem da Abrale e diretora científica da Academia Estadual de Cuidados Paliativos. E, atualmente, no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP. Seja bem-vinda, Rita. Bom, vocês viram que nós temos aqui profissionais muito engajados na área de oncologia, né? E que, com certeza, vai trazer aí para nós um diferencial neste nosso simpósio. Antes de começarmos, eu gostaria de explicar para vocês como vai ser a dinâmica nossa nesse simpósio. Dessa vez, nós vamos trabalhar um caso, tá? Então, nós trouxemos um case para vocês, real, né? Que tivemos aí de um paciente YX, onde apresentou algumas situações, e, baseado nesse case, nós vamos trabalhar sinais e sintomas que são apresentados em determinados momentos, mas que não são muito discutidos e que a gente precisa trabalhar com esses sinais e sintomas, tá? É um caso de mieloma múltiplo, é um paciente que apresentou aí esse diagnóstico e nós temos aqui uma evolução terapêutica e algumas toxicidades que eles apresentaram no decorrer do seu tratamento, tá? MAS, 48 anos, enfermeira, casada, tem 2 filhos, uma menina de 15 anos e um menino de 11 anos, sem antecedente familiar. Teve o diagnóstico de mieloma múltiplo em 2015, quando estava terminando a sua tese de doutorado. Vinha apresentando dores, mas achava que passava muito tempo escrevendo a sua tese. Então, vamos lá. Em 2015, ela teve o diagnóstico, fez um tratamento VRD, que é o bortezomib mais lenalidomida mais dexametasona, e apresentou neuropatia periférica, náuseas e fadiga, que foram os mais destacados. Tá? Em 2016, foi realizado um transplante autólogo de células tronco hematopoéticas
e ela fez utilização de melfalano em altas doses. O que foi destacado também foi náusea intensa e fadiga prolongada. Em 2017, fez uma manutenção do tratamento com lenalidomida e retornou às suas atividades normais, inclusive ao seu trabalho. Em 2021, ela teve uma recidiva quando apresentou uma fratura de rádio à esquerda. E, ao ser feita a investigação, necessitou aí de um novo tratamento, pois foi diagnosticado aí, detectado que realmente ela tinha aí uma recidiva. Ela fez uso de daratumumab, pomalidomida e dexametasona. Também teve fadiga, náuseas e dorócia, que foram os destaques. Em 2023, teve uma recaída. Em 2024, passou pela terapia CAR-T, tá? Que é uma nova terapia utilizada aí para tratamento de doenças oncohematológicas, tá? Em 2025, hoje, ela está estável e teve uma boa melhora na sua qualidade de vida, o que a fez retornar às suas atividades, mas ainda não totalmente, pois ainda continua em acompanhamento multidisciplinar. Tá? Então, baseado nessas informações, nós vamos fazer as apresentações, principalmente pelos destaques que nós trouxemos de alguns problemas que foram identificados e que são problemas comuns e pouco divulgados, pouco falados, tá bom? Então, eu chamo primeiramente a enfermeira Suzana. Seja muito bem-vinda. A enfermeira Suzana vai falar sobre fadiga, tá? Que vocês viram que fadiga é uma das situações que a gente percebeu aí que teve um destaque muito grande em todas as fases do tratamento dela, tá bom? Muito obrigada e aproveitem o máximo que vocês puderem. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Estou com a minha aguinha aqui do lado, porque está um tempo muito seco e todo mundo está ruim com a voz, né? Então, vocês me perdoem se a voz falhar. Olhando esse caso, eu lembrei que a Elô não falou uma coisa sobre o meu maior título, que é ser mãe de 2 crianças gêmeas. E aí eu me deparo com um caso onde a mulher também tem 2 filhos, numa fase onde a gente tem uma dedicação gigantesca e de preocupação com a adolescência. Os meus ainda não estão nessa fase, mas já estou sofrendo. E o quanto a gente já tem fadiga só de pensar em olhar para essas crianças e todo esse contexto, esses adolescentes. Então, vamos lá. O que é fadiga, né? Primeiro, a fadiga ela é um sintoma subestimado. Ninguém fala de fadiga, né? Porque esse paciente está com fadiga porque ele tem uma hemoglobina baixa, porque ele está tomando quimioterapia, porque ele está tomando uma quimioterapia que é tóxica cardiologicamente falando, tem uma toxicidade cardiológica, mas ela é uma sensação subjetiva. O paciente fala, eu não estou aguentando, eu não consigo andar, eu não estou conseguindo fazer as mesmas coisas que eu fazia há 15 dias atrás, há 20 dias atrás. E a gente precisa olhar para isso, principalmente quando isso está afetando o nível da atividade que ele desenvolvia. E aí, vocês acham que ela teve fadiga, né? Em todos os momentos, né? É óbvio que em alguns momentos numa proporção maior, em outros numa proporção menor. Mas mesmo com a qualidade de vida que ela tem hoje, pós tantos tratamentos, ela permanece com fadiga, não tenho dúvida. Até por todo o estresse que ela passou, fisiológico, com toda a quimioterapia e exposição a quimioterápicos e drogas novas e novas tecnologias como o CAR-T. E como vocês definiriam essa fadiga dela? O que a gente usa hoje para falar?
essa paciente tem uma fadiga grau 1, grau 2, grau 3. Como é que as pessoas medem, né? Como é que a gente olha isso? E, às vezes, de forma multidisciplinar, porque isso não é exclusivo do enfermeiro. O fisioterapeuta é ótimo para olhar para isso, porque ele consegue ver a fadiga, como é que esse paciente estava no último exercício físico, de quando ele chegou para o atual, e assim por diante. Existem algumas ferramentas, né, para que a gente olhe essa fadiga oncológica. Aqui eu trouxe uma figura que fala o quão complexo é olhar para a fadiga. E acho que é por isso que ela é tão desvalorizada. Porque são tantas coisas que levam o paciente a ter fadiga que a gente vai tratando as outras coisas. A gente dá um concentrado de massa, o médico prescreve, a gente reforça para o paciente ficar mais no quarto, para que ele não deambule. Mas olha quantas coisas. A quimioterapia, as quimioterapias que têm uma toxicidade cardiológica, a questão hormonal. Olha quantas quimioterapias essa paciente tomou e quanto esse sistema hormonal dela foi manipulado e mexido, né? Ela fez um transplante autólogo, a gente zerou, né, a imunidade dela, vamos dizer assim, para dar um reset aí nessas células. E olha quanto isso é complexo. Então, eu trouxe um artigo para vocês que foi bem interessante, olhar o quanto a gente olha para a fadiga, mas que a gente acaba trazendo um viés para a fadiga sempre quando a gente olha para uma insuficiência cardíaca e olhando principalmente para as drogas que têm uma toxicidade cardiológica. Não que isso não seja importante, mas foi o que eu mais achei. E a gente não tem só fadiga por isso, tem tantas outras coisas que a gente identifica dentro da fadiga desse paciente. E quando a gente vai olhar a fisiopatologia, né, é um pouquinho do que aquela figura macro traz para vocês. A gente tem as alterações metabólicas, a gente tem a inflamação que essa paciente viveu, as alterações hormonais, as citocinas, né, o quanto isso tem todo um distúrbio para essa paciente que vai causando ainda mais. Né? Então, essa paciente, às vezes, ela não dorme, uso excessivo de dexametasona, o quanto essa paciente é exposta, né, a esses medicamentos. E aí, quando a gente vai olhar para o fluxograma de avaliação dessa fadiga, a gente precisa entender como eu vou mensurar isso. Né? E aí eu fiquei me deparando. Eu trabalho há mais de, 20 anos de formada esse ano. Mas, desde então, a gente já trabalhava dentro de hospital. E o quantas vezes eu, Suzana, fiz uma escala de avaliação de fadiga para o meu paciente. Quem aqui já fez escala de fadiga para o paciente? A gente faz muito pouco, né? Às vezes a gente consegue fazer isso no ambulatório, numa pré-químio, quando aquele paciente chega muito cansado. Aí eu vou pensar nisso. Mas no dia a dia, a gente não mensura. A gente viu na aula anterior o quanto eu preciso de dados, né? Navegação. Então, se eu não meço essa fadiga, quantos pacientes eu tenho que têm aí uma fadiga no seu ambulatório de oncologia, na sua unidade de transplante? Quem são esses pacientes? O que você tem feito por eles? Né? E o quanto isso nos puxa um fiozinho, vai pensando em tantas coisas que a gente não faz. E não faz porque a gente não sabe, porque eu sei, né? É porque, às vezes, isso vai nos consumindo e a gente olha para as coisas que estão mais urgentes ali, mas que a gente precisa retomar para essa coisa que é muito importante. E aqui eu trouxe várias escalas. Olha a quantidade de escalas que a gente tem para validar fadiga. Né? Tem específicas para câncer de mama e a gente não mede fadiga. Vou trazer como seria e como é o que eles recomendam da melhor forma da gente classificar essa fadiga. Esse é clássico, todo mundo da enfermagem conhece o CTCAE, né? A última que a gente tem aí é a 5.0, e a fadiga ela nem chega no grau 4, ela vai de 1 a 3 de tão debilitante que ela é. Né? Então, se o meu paciente ele é classificado como uma fadiga grau 1, é aquela fadiga que depois de um exercício, depois de um estímulo, ele sentou, deitou, aliviou. Então, foi resolvido. Mas se eu tenho um paciente que ele não é aliviado após o cansaço, né, o descanso, e isso atrapalha na atividade de vida desse paciente, já limita, eu já tenho que classificar ele com 2. E se eu não consigo fazer as atividades de vida diária,
isso já me traz para um grau 4. Outra forma de avaliar é o pictograma, né, de fadiga. Ele é um pouco de como você olha para esse paciente. Se ele está nada cansado, né, com esse paciente, quanto cansado você se sentiu na última semana? E a gente pergunta para ele, né? Nada cansado, um pouquinho cansado, moderadamente cansado, muito cansado ou extremamente cansado. E a gente volta com a outra pergunta. Quanto a sensação de cansaço te impede de fazer alguma coisa? Às vezes a gente nem está fazendo quimioterapia, né? E a gente está ali, ó, cansado, não quero fazer isso. Menopausa, né? A Elo trouxe aqui. Quantas vezes a gente também não se vê nessa situação sem tudo isso que essa paciente está vivendo? E aí a gente tem também um inventário do MD Anderson que ele faz para esse paciente. É uma pergunta se sim ou não, mas eu achei muito interessante o quanto eles conseguem fazer essa avaliação. São perguntas e ele fala aí nas últimas 24 horas para a gente entender isso mais precoce, né, para esse paciente. Como é que está a capacidade de andar, o humor, porque tudo isso traz fadiga. E aí eu me deparei, porque às vezes a gente faz o quê? ECOG, Karnowicz, e ela também avalia a fadiga de uma forma direta ou indireta, né? Então, às vezes, a gente não faz uma escala muito estruturada ou muito específica ali para a fadiga, mas o quanto o nosso dia a dia nos traz ferramentas que a gente consegue, de repente, usar aquela base para ter dados suficientes para eu identificar quem são esses pacientes e o quanto fadigados eles estavam. E é aqui a mais recente, né, que a CTCAE Pro, que é a 1.0, que é, na verdade, o empoderamento desse paciente. Porque o CTCAE, eu aplico, eu, enquanto enfermeira, vou lá e defino. Mas aqui não, é o paciente definindo. E aí a gente precisa falar sobre isso, o quanto a gente envolve esse paciente no cuidado, né? Então, aqui eu trago para que ele me diga, nos últimos 7 dias, qual foi a gravidade da sua fadiga. E aí ele vai me relatar e eu vou trazer. Se foi nenhuma, leve, moderada, grave, muito grave. E o melhor de tudo isso é que se a gente pudesse usar o CTCAE, né, o 5.0, porque eu tenho a minha visão em relação a esse paciente e que eu tenho a visão dele, de como ele está se sentindo. Isso é empoderamento desse paciente. No último evento da ASCO, trouxe muito essa questão do exercício físico. Toda vez que a gente olha de fadiga, a gente fala, então não faz nada, fica deitadinho aí que vai resolver. E não, a gente precisa falar sobre exercício físico para esses pacientes, mesmo diante de uma fadiga. Porque, às vezes, a fadiga ela não é só sobre os sintomas que ele está vivendo ali, mas também sobre o isolamento social. Essa paciente ficou internada longo tempo para um transplante de medula, depois um outro tempo para ficar para um CAR-T. Então, olha o quanto o exercício sair desse quarto faz diferença para esse paciente. Aqui eu trouxe outras formas de olhar para essa paciente, né, que, no caso, não falava se ela participou ou não, que são os efeitos de outros tratamentos, né, o quanto a gente pode estimular esse paciente para uma psicoeducação, para um mindfulness, para uma terapia cognitiva ou comportamental, porque essa fadiga, às vezes, pode ser de estar vivendo todo aquele momento também. E aqui, só para fechar, porque meu tempo já encerrou, 10 minutos é muito pouco para falar de fadiga, o quanto a gente precisa olhar para esse paciente, né? Então, a gente precisa olhar para o gerenciamento dessa energia, e aqui é um tratamento multidisciplinar. Aqui eu preciso pensar na psicóloga, eu preciso pensar no físio, eu preciso pensar no enfermeiro, eu preciso pensar no tempo de descanso e sono dessa paciente, a saúde emocional. Então, ter uma terapia psicológica, evitar esse isolamento social. É óbvio que em algum momento foi impossível evitar, porque ela estava ali dentro de um transplante. O acompanhamento com o médico, ela precisa falar sobre essa fadiga com esse médico. Ela precisa dizer que esse sintoma está incomodando ela, a levar o filho na escola, a retornar para um supermercado e conseguir fazer as compras do dia a dia. Então, quanto isso tem limitado ela. Gente, meu tempo encerrou e era isso que eu queria dizer para vocês. Está aqui os meus contatos. Hoje os telefones são públicos, todo mundo manda WhatsApp. Então, se alguém tiver com alguma dúvida, alguma coisa, pode falar. Obrigada. Realmente, só esqueci de falar dos 2 filhos. Desculpa. E gêmeos. Bom, nossa próxima apresentação ela é da Juliana.
né? Juliana Borges. Juliana, ela está conosco aqui nesse evento e a apresentação dela já está ali disponível. Ela vai falar sobre o manejo de náusea e vômito para melhor qualidade de vida em oncologia. Vocês viram que a gente está falando bastante de qualidade de vida, né? Então, vamos lá. Fadiga, questionários, qualidade de vida e assim vai para todos. Seja bem-vinda. Obrigada, Elo. Gente, bom dia. Né? É uma responsabilidade vir lá de Recife para falar aqui ao lado de profissionais tão qualificados, né, na área de oncohematologia. Então, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Vamos falar um pouquinho, eu acho também 10 minutos é muito pouco, né, para a gente falar sobre sintomas tão importantes, né, que acompanham o paciente na sua jornada, né, o paciente oncológico em toda a sua jornada de tratamento. E aí a gente vê lá no nosso caso o quanto que a nossa paciente, né, MAS, ela apresentou náusea em todos os períodos do seu tratamento. Então, hoje, quando a gente fala em diagnóstico oncológico, eu acho que a primeira coisa que o paciente pensa é: caramba, o tratamento vai me dar enjoo? Será que eu vou ficar muito nauseada? Será que eu vou vomitar muito? E, assim, esse é um sintoma que afeta não somente a parte física, mas muito o psicológico, né? E ele é um dos grandes responsáveis hoje pelo abandono de tratamento, né? Se ele não for bem manejado. Então, vou falar um pouquinho para vocês. Como foi dito, eu sou Juliana. Tenho, assim, a grande responsabilidade, porque assim, eu tenho pouco tempo ainda de experiência na área de oncologia, muito em gestão. Então, estou aí há 4 anos nessa jornada. Né? Meu foco hoje é muito em gestão, sustentabilidade, negócio, mas vou falar um pouquinho sobre a prática clínica hoje com vocês. E aí eu trago aqui a importância crucial do manejo de náusea e vômito. Né? Então, ele é o efeito adverso talvez mais temido, mais desafiador e o mais incidente na jornada do paciente oncológico. Então, assim, 45% dos pacientes vão apresentar náusea ou vômito. E o controle eficaz é fundamental para a gente aderir. Né? O sucesso do tratamento, na verdade, é fundamental para o desfecho do tratamento do paciente. Aí o gráfico ilustra exatamente a porcentagem de incidência desses sintomas. A epidemiologia, eu vou trazer um pouquinho da epidemiologia. Então, assim, sem profilaxia adequada, quase 80% dos pacientes experimentam náusea e vômitos dentro do tratamento. Até 20% podem abandonar o tratamento por causa desse sintoma. E desses, 30% podem necessitar de internação por desidratação ou distúrbios eletrolíticos graves. Falando um pouquinho da fisiopatologia, então, a fisiopatologia do náusea e vômito é o seguinte: ele é mediado, na verdade, ele acontece, na verdade, no sistema nervoso central e periférico. Então, o centro do vômito ele fica lá no bulbo, né, na área pós-trema. E aí a gente tem a quimioterapia, ela entra como um agressor que ativa receptores de neurotransmissores chaves, da serotonina, que é o 5-HT3, da substância P, o NK1, da histamina, entre outros. Não dá para a gente aprofundar muito, né? Porque assim, 10 minutos é muito pouco. Então, assim, a gente está trazendo tudo muito superficial, mas vai dar para entender um pouquinho mais na frente. E aí vamos trazer a classificação de náusea e vômito induzido por quimioterapia. Hoje a gente tem a náusea e vômito aguda, que ocorre nas primeiras 24 horas após a quimioterapia, e ela é mediada geralmente pelo 5-HT3. Então, mesmo com profilaxia adequada, 35% dos pacientes vão apresentar náusea e 13% dos pacientes vão apresentar vômito nessa fase aguda. Tardia, ela desenvolve-se de 24 a 120 horas após o tratamento. Né, na verdade, a substância P ela se liga ao NK1 e de 20% a 50% dos pacientes, mesmo com profilaxia, vão apresentar náusea e vômito. A antecipatória, geralmente ela se manifesta antes da quimioterapia. Ela é responsável, é multifatorial, então, assim, geralmente ela é responsável a fisiopatologia junto com a parte psicológica, né, na verdade. Elas são responsáveis por essa náusea antecipatória.
E aí ela vem geralmente mediada por experiências prévias negativas. Então, 8 a 14%, algumas revisões dizem que 8 a 14% dos pacientes vão apresentar náusea antecipatória. Ou seja, vou fazer a quimioterapia, na próxima semana já começo a sentir náusea e vômito. Geralmente vem de experiências ruins com ciclos anteriores. Breakthrough ou a irruptiva é a que acontece após 120 horas ou 5 dias, né? E ela ocorre apesar da profilaxia antiemética adequada. Geralmente, ela precisa de medicamentos de resgate e acomete cerca de 44% dos pacientes. A refratária, ela persiste mesmo após resgate, com medicamentos adicionais dos ciclos anteriores. Vamos falar agora sobre os fatores de risco, né? E aí eu trago um pouquinho do nosso caso, de MAS. Os fatores de risco eles são dependentes de drogas emetogênicas, e aí eu trago a diferenciação delas pelo seu potencial de provocar esse sintoma. Então, temos as drogas de alto potencial emetogênico, que tem chance de mais de 90% de gerar esse sintoma. Então, nossa paciente ela fez ciclofosfamida em altas doses para fazer a linfodepressão lá antes do CAR-T. Né? Geralmente as combinações de antraciclinas e fosfamidas, melfalano em altas doses, que ela também precisou fazer lá durante o transplante, né? Daratumumab, apesar de ser um anticorpo monoclonal, ele hoje é classificado em bula como um alto potencial emetogênico, então ele também traz 90% de chance de apresentar esse tumor, de os pacientes apresentarem esse sintoma. As drogas de moderado potencial emetogênico, que são de 30% a 90% de chance. Então, a gente tem aí carboplatina, doxo, irinotecano, as fosfamidas, oxaliplatina. E a gente tem também as drogas de baixo potencial emetogênico, que a chance de ocorrência desses sintomas é de 10% a 30%. Bortezomib, que está presente na primeira droga de escolha, né, no primeiro protocolo de escolha, quando ela faz o diagnóstico lá do mieloma. A lenalidomida também é de baixo potencial e a fludarabina. E, mesmo assim, a gente sente que ela foi bem manejada, mas, mesmo assim, ela apresenta sintomas. Então, isso aumenta, inclusive, o fator de risco, né, para ela apresentar náusea e vômito quando ela aumenta o potencial emetogênico nos próximos tratamentos. E aí a gente tem também as drogas de mínimo potencial, que tem menos de 10%, como a pomalidomida, que ela precisou fazer no caso da recidiva, junto com o DARA, a vincristina, nivolumab, rituximab. E aí a gente vai falar também sobre os fatores do paciente, né? Pacientes do sexo feminino são mais propensos, né? Já é um fator do risco para MAS. Idade jovem, por incrível que pareça. Então, idade jovem, menos de 60 anos. Algumas revisões falam até menos de 50 anos, né? É um grande fator de risco para desenvolver. Ingestão de álcool, enjoo, vômito em viagens ou gravidez. Então, assim, se a MAS ela experienciou náusea e vômito durante a sua gravidez, né, dos 2 filhos, então isso já potencializa também o risco dela apresentar esses sintomas durante o tratamento. Aí outras revisões também falam de náusea e vômito em ciclo de quimioterapia anterior, que aumenta o risco nos próximos ciclos de desenvolver. O primeiro ciclo de quimioterapia em si já é um grande fator. Horas de sono na noite anterior, como menos de 7 horas na noite anterior ao ciclo. A ansiedade também é um dos principais fatores. Então, a gente precisa, na verdade, olhar o nosso paciente na sua individualidade, né? Não adianta a gente colocar ele em escala. Assim, as escalas são muito importantes para a gente, mas a gente precisa conhecer ele na individualidade, né? Entendendo muito bem os fatores de risco, para a gente saber como a gente pode atuar, né? Melhorando a experiência desse paciente durante o tratamento. O tempo está acabando. E aí eu trago aqui as estratégias farmacológicas mais modernas, né? Então, a gente tem como os antagonistas de 5-HT3, como a ondansetrona, a palonocetrona, acho que são comuns aí, né, na prática clínica de todo mundo, nas pré-quimioterapias. Antagonistas de NK1, como a apreptanto, fosapreptanto, neutroptanto. Os corticosteroides, né, o mais comum que a gente usa é a dexametasona, e alguns adjuvantes como a olanzapina, a metoclopramida. E aí a gente usa a combinação desses medicamentos para fazer de acordo, para mediar, na verdade, manejar a náusea e vômito, fazer a profilaxia e o controle, dependendo do potencial emetogênico da droga. E aí a gente está com uma experiência muito boa. Hoje em dia a gente tem diversas tecnologias medicamentosas, né, que trazem essa combinação de medicamentos, inclusive drogas orais,
que assim fazem a diferença no desfecho, né? A gente tem diminuído muito lá na nossa prática náusea e vômito refratária com droga oral que combina um antagonista de 5-HT3 com antagonista de NK1 e que a gente decidiu colocar como escolha para protocolos de moderado a alto potencial emetogênico, e a gente tem melhorado muito o nosso desfecho dessa forma. Estratégias não farmacológicas complementares. Então, assim, é aí que a gente usa também, entra toda a equipe multidisciplinar para agregar à experiência dessa paciente. Então, modificações dietéticas que a gente pode orientar no dia a dia, procurar uma alimentação leve, pequenas quantidades, evitar odores fortes e alimentos gordurosos, fritos ou muito doces, consumo de líquido entre as refeições, né? Consumir alimentos frios ou em temperatura ambiente. Quem aqui nunca viu um paciente dizer que eu melhorei muito porque eu chupei um picolé de limão, né? Assim, ele ajuda muito nesse controle. Técnicas comportamentais, relaxamento, respiração profunda, acupuntura, acupressão, distração, musicoterapia, aromaterapia. A gente tem diversas terapias de suporte hoje que podem ajudar esse paciente na jornada. A otimização do ambiente também é muito importante. Então, a gente, como enfermeiro, é responsável por promover um ambiente tranquilo, arejado, com a iluminação adequada, talvez uma área mais acolhedora, né, durante a quimioterapia, redução de estímulos visuais e auditivos, entre tantas outras coisas que a gente pode fazer. E aí, vamos lá, o papel essencial da enfermagem no manejo de náusea e vômito, né? A gente precisa fazer uma avaliação contínua. Então, a gente tem escalas padronizadas, ROAD, MANI. Então, assim, avaliar a toxicidade do paciente é importante. Hoje, a gente consegue, na nossa prática lá, fazer o acompanhamento do paciente com 24 horas, 72 horas e até 7 dias depois da quimioterapia. Então, a gente consegue pegar todas as fases de classificação, né, da náusea e vômito, que é a aguda, a tardia e a refratária. E aí é muito importante a gente avaliar não só pelas escalas, mas assim, a gente percebeu o paciente, muitas vezes ele não fala, então assim, ele dá sinais, ele tem sudorese intensa, ele tem palidez, ele tem uma salivação excessiva. Conversar com o nosso paciente é muito importante para a gente conseguir avaliar ele bem. Monitorar e registrar tudo isso. Então, assim, quando a gente faz isso, a gente registra em prontuário esse monitoramento com 24, 72 e 7 dias. Registrar a frequência, a intensidade, a característica dos episódios, né? Educar pacientes e familiares, vamos alinhar expectativas com eles. Então, assim, é importante a gente conhecer dos protocolos, saber do potencial emetogênico de cada um deles, para a gente alinhar a expectativa com o paciente. Olha, é possível que você venha a sentir. Então, sinalize, a gente precisa saber para a gente conseguir intervir em tempo, né? E reduzir as internações por esse sintoma. Defesa do paciente. Então, nós, como enfermeiros, muitas vezes a gente assume, sim, a gestão dos serviços, né? E a gente pode indicar, na verdade, a implementação de protocolos antieméticos baseados em evidências e que respeitam a individualidade e o fator de risco de cada paciente, né? A gente precisa garantir isso. E aí, o impacto na qualidade de vida, vocês veem que, assim, quando a gente tem um paciente que ele tem controle adequado de náusea e vômito, a gente melhora consideravelmente o bem-estar físico, a gente reduz a ansiedade e a gente aumenta também consideravelmente a adesão ao tratamento e a gente consegue mudar o desfecho, né? E a experiência desse paciente. Acho que agora eu finalizo, né? E aí eu trago essa frase que é muito importante. Eu acho que o controle eficaz de náusea e vômito é um pilar para a manutenção da qualidade de vida do paciente oncológico, permite que ele vivencie o tratamento com mais dignidade e bem-estar, né? Vamos reforçar aqui o nosso papel como enfermeiro, né, na defesa do paciente, na educação do paciente e na intervenção adequada desses sintomas. Obrigada. Muito obrigada, Ju. Maravilhoso. Isso, eu ia pedir para passar o QR Code. Aqui é um QR Code onde vocês escaneiam, mandam as perguntas de vocês para todos os palestrantes e, no final, é que nós vamos fazer as perguntas para eles, tá? Então, quem tiver dúvidas, já aproveita esse momento. No intervalo sempre de uma palestra ou outra, a gente já vai inserindo a partir de agora, tá bom? Juan, seja bem-vindo. O Juan vai falar um pouquinho sobre neuropatia periférica para nós. Inclusive, é uma das questões que pouco são faladas e que requer uma avaliação do enfermeiro. E está fresquinho aí para o Juan, que ele acabou de defender o mestrado dele, justamente
sobre neuropatia periférica em oncologia. Seja bem-vindo, Juan. Obrigado. Obrigado, professora Elô. Obrigado a todos que estão aqui assistindo a gente. É uma honra muito grande estar aqui para falar sobre um sintoma, né, que a gente tem pouco discutido ainda. E quando eu estava preparando, eu falei, meu desafio vai ser não trazer mais problemas do que soluções. Quando a gente fala de neuropatia periférica, a gente sabe que a gente ainda tem muita carência de formas de manejo, de evidências. Então, acho que é importante a gente trazer essas discussões também para nos incomodar a pensar um pouquinho mais, dar um olhar melhor para esse sintoma. E pensando no nosso caso, a paciente apresentou lá no início, né, neuropatia periférica, e aí a gente não vê esse relato em outros momentos. E aí a gente pode até pensar, né, nossa, passou, é um sintoma que foi lá no início e passou. Mas a realidade não é essa. A realidade é que é um sintoma que os pacientes toleram, começam a tolerar conforme vai passando o tratamento, porque vão aparecendo outras condições que eles talvez considerem mais importantes, e eles falam, não, a neuropatia já faz parte do tratamento, é consequência, eu vou tentar me adaptar da melhor forma. E quando a gente vai pesquisar, né, na ponta, no final, o impacto no dia a dia dele, a gente vê que ainda é um sintoma que ainda impacta bastante. Então, para trazer um pouquinho de contexto, né, no contexto oncológico, a neuropatia periférica induzida por quimioterapia, ela tem algumas variações de incidência a depender da medicação, a depender do protocolo, da dosagem, do tempo de tratamento que esse paciente vai fazer. Pode variar de 40% até 90%, né, de pacientes tratados com quimioterapia. E a gente tem uma grande questão que é cerca de 30% dos pacientes ainda relatam sintomas, mesmo 5 anos após a finalização do tratamento. Então, é aquela questão, o paciente relatou lá no início, mas não é um sintoma que ele vai acabar ali, e mesmo após ele finalizar o tratamento, ainda não é um sintoma que vai de uma vez, né? Pacientes ainda relatam de forma crônica, né? E a gente tem 4 classes de drogas principais, e aí a gente tem o inibidor do proteasoma, né? Que foi uma das drogas que a nossa paciente utilizou, o bortezomib, que pode trazer aí de 30% a 60% dos pacientes podem experimentar algum tipo de neuropatia relacionado à quimioterapia, tá? E aí a gente tem algumas manifestações. As principais manifestações são as manifestações sensoriais, perda sensorial, parestesia, sensação de formigamento, sensação de dormência, perda da sensibilidade, né, desestesias, que são sensações estranhas para o paciente, que pode até chegar a sensações dolorosas também. Então, a gente também tem a questão da dor neuropática e a dormência aí, que são as principais questões que o paciente sente, além, né, junto com a perda sensorial, a gente pode ter também a questão da maior sensibilidade ao frio, e ela pode acometer tanto mão, quanto pés, quanto a boca, né, garganta. Os pacientes relatam bastante também ao consumir líquidos, né, com temperaturas geladas. No tempo do frio também tem pacientes que têm uma grande piora desse sintoma, tá? E a depender da droga também a gente tem algumas características pontuais aí. E aí a gente pensa, né, quais os desafios MAS vai enfrentar devido ao acometimento pela neuropatia periférica induzida por quimioterapia. Então, vamos relembrar, uma paciente jovem, uma paciente que estava ali em processo de finalizar a sua tese de doutorado, né, uma paciente que tem um convívio familiar, né, então, é uma paciente que ainda tem a sua vida de trabalho bem ativa. Quais são os impactos que essa paciente pode enfrentar? E aí, quando a gente vai avaliar na literatura, né, a gente tem diversos relatos de limitações funcionais à atividade diária. Pacientes têm função motora reduzida, né, principalmente na região das mãos e pés, perdem a sensibilidade, além do aumento de risco de quedas e risco de acidentes, né? Então, muitos pacientes criam lesões por conta de perda de sensibilidade na região dos pés, tem mais risco de queda. A dor e o sofrimento, né, a gente sabe que um dos sintomas neuropáticos pode ser sensações dolorosas, então a dor neuropática também pode trazer sofrimento, que vai acarretar no impacto psicológico e emocional, e o estresse emocional desse paciente, né, com sintomas de ansiedade, depressão. Pode impactar na adesão ao tratamento e trazer impactos financeiros também
para o sistema de saúde, né? Alguns estudos mostram que os gastos para pacientes que possuem neuropatia periférica são mais elevados do que aqueles pacientes que não têm. E aí, a gente tem algumas possibilidades de avaliação, né? Então, a gente tem alguns instrumentos aí de autorrelato, alguns instrumentos aí de avaliação do enfermeiro e alguns testes também. Então, a gente tem aí algumas escalas, né, do EORTC, que pode avaliar bastante, principalmente no cenário de pesquisa, né, sintomas sensoriais, motores autonômicos. A gente tem uma escala da FACT também, né, a NTX, que tem uma boa validade, confiabilidade, também é recomendada muito no uso clínico. A gente tem a FAMPIC, né, que é uma ferramenta também que avalia cerca de 9 sintomas da neuropatia periférica, e ela tem alguns substratos desses sintomas, então avaliam a gravidade, a angústia que pode trazer para esse paciente, além de fazer algumas questões sobre impacto funcional também. O CTCAE, né, que é uma avaliação aí utilizada pelos profissionais que a gente pode utilizar para graduar, para entender a gravidade, né, e alguns testes objetivos, né, como testes neurofisiológicos, exames de imagem, que a gente tem diversos aí, mas a gente tem algumas limitações relacionadas a custo e aplicação na nossa rotina, tá? E aí, quando a gente pensa, né, em algumas recomendações... Aí, primeiro eu queria perguntar, né, quantas pessoas aqui já cuidaram de um paciente que teve neuropatia? Levanta a mão. E aí, dessas pessoas, quantos dos pacientes precisaram interromper algum ciclo, precisar de redução de dose? Então, a gente vê que a maioria dos pacientes eles precisam de alterações em esquema terapêutico. E aí, por que ainda é um sintoma que a gente ainda não consegue avançar muito nas pesquisas e nos estudos, né? E aí, quando a gente vai olhar para algumas recomendações da ASCO, principalmente focado nas intervenções não farmacológicas, a gente vê quase nenhuma solução. Quando a gente pensa em prevenção, não existe nada, nenhuma recomendação que fale sobre algum tipo de prevenção de neuropatia periférica. Então, a gente tem algumas práticas que não têm nenhum nível de recomendação, né, mas também não são contraindicadas, como a acupuntura, né, a terapia de compressão e a crioterapia. Essas aqui são focadas na prevenção. Tá? Então, não tem nenhum nível de recomendação, os níveis de evidência as evidências que a gente tem são baixas, são estudos com poucas populações, então, mesmo estudos que demonstram alguma diferença entre pacientes que fazem e pacientes que não fazem essas terapias, as populações são muito pequenas, então, a gente não consegue ter níveis de evidências fortes, e a gente tem o uso dos canabinoides aí, que são moderadamente contraindicados pensando em prevenção de neuropatia periférica, tá? E a gente tem para o tratamento aí também baixas recomendações, baixos níveis de recomendação para conseguir tratar esse sintoma. A gente volta aí com a acupuntura, a gente tem também o exercício físico, a terapia de canabinoides via oral, e algumas terapias eletrocutâneas também, com algumas estimulações eletrocutâneas que não têm níveis altos de recomendação, apesar de alguns estudos pontuais mostrarem algum benefício, ainda são estudos muito pequenos e muito limitados, e isso limita muito a nossa prática profissional. A gente sabe que algumas dessas práticas, né, como o exercício físico, elas são importantes para manejo também de outros sintomas, então não devem ser desencorajadas, mas quando a gente pensa focado no tratamento da neuropatia periférica, a gente ainda encontra esses desafios, tá? E aí, nós, como enfermeiros, então, o que a gente pode fazer, né? Quais são as soluções? Acho que tudo começa com uma boa avaliação, uma avaliação sistemática, uma avaliação que venha desde o início do tratamento, uma avaliação que acompanhe esse paciente, né? A gente tem relatos na literatura que a neuropatia pode começar ali entre o 3º e 4º ciclo de quimioterapia. Então, nesses momentos, a gente entender a jornada do nosso paciente para a gente conseguir já captar esse sintoma no estágio inicial.
A educação do paciente durante todo o tratamento vai ser muito importante, principalmente em relação à prevenção de quedas, ao dia a dia, às atividades laborais que esse paciente pode, porventura, ter dificuldade para fazer. E aí a gente pensar nessa educação mesmo após o término do tratamento, como a gente viu, é um sintoma que ele permanece após a finalização do tratamento. A prevenção de quedas, né, que é um dos problemas que a gente tem quando a gente tem pacientes com neuropatia periférica, e reforçar sempre o acompanhamento multiprofissional e a avaliação global aí dos sintomas, eu acho que já reforça bastante. E agora a gente pensar, né, nós como enfermeiros também podemos ser pesquisadores e investirmos aí nossas energias em pensar em novas formas da gente reforçar esses estudos, essas práticas que podem trazer uma atuação da enfermagem de forma mais eficaz aí para melhorar a qualidade de vida desse paciente, tá? Muito obrigado pela oportunidade. É isso que tinha para trazer para vocês. Então vamos lá. Dúvidas no QR Code? Podem enviar as perguntinhas de vocês. E para fechar com chave de ouro, convido a Rita para poder nos prestigiar aí com os seus conhecimentos dentro da oncologia. Seja muito bem-vinda. Rita vai falar um pouquinho sobre o manejo da dor. Tá bom? Bom dia a todos. Quero agradecer novamente a organização pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade de a gente falar de algumas coisas que normalmente a gente não fala. Quando foi colocada a ideia de falar fadiga e neuropatia, para mim eu já ganhei o meu dia, porque são coisas que a gente não fala, né? E que o enfermeiro precisa saber. O nosso paciente, ele é muito sofrido, e a gente tem que entender que tem coisas que realmente fazem toda a diferença quando nós abordamos de uma maneira adequada. E eu acho que assim a gente tem que ampliar o nosso olhar, né? Para mim, coube falar sobre o manejo da dor. E, na verdade, eu vou até ampliar um pouquinho disso, porque eu vou falar de uma outra coisa também que eu acho que pode incomodar as pessoas, mas que eu acho que tem que ser falada. É lógico que a dor é um dos sintomas mais prevalentes, e a gente sabe disso. Todo paciente que tem um diagnóstico de câncer, ele vai pensar assim, mas eu vou sentir dor? Eu vou sofrer? Qual vai ser o meu nível de sofrimento, né? Porque dor leva ao sofrimento, assim como fadiga, vômito, neuropatia, enfim. Mas, infelizmente, ainda é mal manejado. Em 2018, a IASP, que é um órgão internacional de avaliação de dor e de tratamento e de estudo sobre dor, ele fez um ano de educação em dor. 2018, nós estamos em 2025. E o que a gente vê nas instituições ainda é muito aquém do que nós gostaríamos de ver em relação à avaliação e tratamento da dor. Além da avaliação, eu penso sempre na identificação da dor. As pessoas mal identificam a dor do paciente, né? Então, eu acho que isso é muito sério, né? O nosso paciente ele sofre demais. Quando a gente fala na dor do paciente com câncer, né, de uma maneira geral, 60% a 80% dos pacientes vivenciam esse sintoma. Acomete o paciente em todas as fases do adoecimento. A nossa paciente, ela teve dor sem saber que ela estava doente. E o adulto, diferentemente da pediatria, agora eu vou puxar a brasa para a nossa sardinha aqui da pediatria, o adulto, as pessoas relevam, né? Ah, é uma dorzinha, vou tomar um analgésico, está tudo certo, né? Na pediatria, a criança tem dor, tem algum sintoma, a mãe já corre para o médico, já ela vai lá perturbar o pediatra. Não é isso, Suzana? É mais ou menos isso. No adulto, não, a coisa é meio negligenciada. Então, assim, estou trabalhando demais, né? Então, vamos tocar o barco, vamos tomar um analgésico, né? E aí você vê muitos pacientes que chegam com dor importante ao diagnóstico. 20% a 30% em estágio inicial da doença tem, e veja, 75% dos pacientes têm dor no estágio avançado de doença. É muito sofrimento, gente. E é um sofrimento que a gente pode ajudar a minimizar. A etiologia é multifatorial.
Pode estar relacionado a tumor, tratamento, presença de alguma morbidade associada. Lembrando que, hoje, a maioria dos nossos pacientes nunca tem um diagnóstico só, né, gente? É um combo. 4, 5, 6 diagnósticos, né? E a gente tem que prestar atenção em tudo isso. Pode ser nociceptiva, neuropática, mista. A dor, ela é multifatorial, ela é multifacetada. E a gente tem que estudar muito para tratar a dor. Não é uma coisa fácil. A prevalência, então a intensidade da dor no câncer, ela varia de acordo com a localização do tumor. A nossa paciente tem dor óssea, que é uma das piores dores e uma das mais difíceis da gente tratar. Presença de metástase, estágio de evolução, ou então pode ser relacionada também à gravidade da doença e sua extensão. No caso do mieloma múltiplo, né, que é o caso da nossa paciente, ela tem dor crônica. E essa dor crônica, por mais que haja um tratamento adequado, ela tende a ficar ali e acompanhar essa paciente durante toda a trajetória de doença. E o mieloma, ele traz lesões líticas, fraturas, levando à dor óssea. Então, é uma dor de difícil controle. É uma dor que acompanha esse paciente, é uma dor que, muitas vezes, por mais que tenha um tratamento adequado, é difícil a gente zerar. E essa é uma consciência que a gente tem que ter. Muitas vezes, dependendo do tipo de dor que esse paciente tem, dependendo do acometimento, eu tenho que ser realista como profissional. Eu posso ajudar a minimizar, mas talvez eu não consiga zerar. E este também é um conceito que tem que ser mudado. Quando eu comecei a fazer dor, já faz algum tempo, que eu não vou dizer aqui, senão, né, vou me entregar, né? Eu achava que tinha que zerar a dor de todo mundo. Depois eu cheguei à conclusão que nem sempre eu vou conseguir fazer isso. Vai me frustrar? Muito. Mas eu vou fazer o meu melhor. Eu só não posso deixar de olhar para essa dor. Então, essa paciente ela vai ter como consequência dificuldade de mobilidade, comprometimento da qualidade de vida. Paciente com dor tem comprometimento de qualidade de vida. A abordagem tem que ser personalizada. Cada paciente tem a sua história, cada paciente tem a sua biografia. Eu tenho que olhar para ele nesse contexto. Eu tenho que olhar os outros sintomas, porque é um combo, né? Então, é um combo. É multidisciplinar. Eu preciso de muitas pessoas trabalhando em prol desse paciente. Eu tenho que olhar ele de maneira integral, como a gente fala aí no popular, de maneira holística. Eu tenho que olhar para o sujeito, e não para a doença e para a dor óssea. Eu tenho que saber quem é esta pessoa, qual é a biografia dela, né? E o que para ela é importante. E essas dimensões da dor, né? E por que eu falo em dimensões da dor? Porque agora eu vou começar a falar de um assunto que eu acho que muitas vezes pode incomodar, que é o cuidado paliativo. Né? Nós estamos diante de uma paciente com uma doença extremamente grave e que eu tenho que ajudá-la. Essa paciente ela vai ter diversas dores. Né? E, de acordo com Cicely Saunders, a gente tem que levar em consideração o conceito de dor total para essa paciente. Por quê? Porque ela tem uma dor física, mas ela também tem uma dor emocional, ela tem uma dor social e ela tem uma dor psicológica. Então, são várias dores. Eu não tenho só que olhar a dor física, eu tenho que olhar todas as dimensões dessa dor. Como avaliação de dor, existem esses dois instrumentos. O primeiro instrumento, que é o MPOS, ele foi validado ano passado, então está fresquinho. Quem quiser acessar, eu peguei o artigo, está muito bem feito. Tá? E é um instrumento que avalia dor e qualidade de vida para o paciente com mieloma múltiplo. Então, eu acho que é um instrumento que se encaixa perfeitamente na nossa paciente para ser utilizada. E a escala de Lans, que avalia sintomas de dor neuropática. Né? Então, esses são os dois principais instrumentos que se usam para esses pacientes. As terapias farmacológicas, lembrar da dor leve e moderada, o uso de analgésicos e anti-inflamatórios não hormonais. Lembrando que, no Brasil, a gente tem a dipirona, que é um excelente analgésico e que pode nos ajudar bastante. Né? Nos Estados Unidos, isso é proibido, porque tem a versão oficial e oficiosa.
né? Por que se não se usa dipirona nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente usa bastante e tem um bom resultado. No caso da dor forte, morfina, hidromorfona foi descontinuado no Brasil, mas a gente usa muito metadona, né, em doses adequadas. Aqui, infelizmente, o Brasil está sendo influenciado pela epidemia de opioidofobia dos Estados Unidos. Se a gente pensar nisso, nós não vamos dar opioide para o nosso paciente. Lembrando que existe uma deficiência de acesso a opioide para os pacientes. Hoje, os pacientes morrem com muita dor, porque não têm acesso ao opioide. Então, gente, para de comparar aos Estados Unidos. Nós não somos Estados Unidos, nós somos o Brasil. E os nossos pacientes não têm acesso à medicação. Tem paciente que não tem acesso nem à dipirona. Nós temos que adaptar a nossa cultura, a nossa realidade, não a realidade alheia, né? Lembrando das terapias adjuvantes, bifosfonatos, corticosteroides, anticorpos monoclonais, medicamentos e imunomoduladores. Só queria fazer uma ressalva com os corticosteroides, porque corticoide utilizado a longo prazo, ele induz a osteoporose, então tem que prestar atenção também nisso, os efeitos colaterais. Abordagem não farmacológica, fisioterapia, exercícios, alongamentos, atividade física, assim como se usa a atividade física para melhorar a fadiga, também se usa a atividade física para melhorar a dor. Terapia ocupacional, para adequar as limitações funcionais, esses pacientes têm limitações funcionais. Os aspectos psicossociais da dor, então, precisamos de um psicólogo, muitas vezes precisamos de um psiquiatra para ajudar esse paciente. E a reabilitação. Eu tenho que reabilitar esse paciente porque ele ainda pode ser economicamente ativo, ele ainda pode voltar a fazer atividades. Essa mãe tem que cuidar desses filhos, né? Então, nós temos que ajudar nisso. Dor e cuidados paliativos, né? É uma doença grave, limitante de vida. A abordagem tem que ser holística, eu tenho que olhar o sujeito, controlar sintomas, qualidade de vida, promoção de conforto e bem-estar. E, gente, de novo, por favor, nós estamos no meio de pessoas profissionais da saúde. Cuidado paliativo não é para quem está morrendo. E a gente cansa de ouvir, ai, o pessoal da morte está aí, o pessoal da cruz. Por favor, vamos ler, vamos nos atualizar. Cuidados paliativos é para cuidar de pacientes com doenças graves, limitantes de vida, e não é para quem está morrendo. Então, eu acho que a gente precisa nos atualizar, nós precisamos nos atualizar, nós precisamos olhar para o nosso paciente, a gente tem que olhar para esse paciente para que ele não sofra desnecessariamente. O gerenciamento da dor é um grande desafio, porque é aquilo que eu falei, nem sempre a gente vai conseguir zerar essa dor. O paciente ele tem que ser protagonista no tratamento dele, em todos os sintomas, e novas terapias têm sido testadas para poder auxiliar esse paciente que tem uma doença tão grave e tão limitante de vida. Muito obrigada. Bom, vamos a algumas perguntas que eu acredito que tenham bastante, né? Mas eu queria trazer para vocês aqui uma reflexão em relação a essas apresentações, antes de irmos para as perguntas. Quais são as reflexões que a gente tira baseado aqui nas apresentações? Tudo vai em volta do que a gente quer para o paciente, que é o quê? A qualidade de vida, né? Então, se vocês observarem, todos os palestrantes falaram de qualidade de vida, né? Então, até quando a Suzana colocou ali a questão de qualidade de vida, que você tem vários instrumentos de avaliação, inclusive tem de câncer de mama, de não sei o quê. Eu mesma estou no meu doutorado agora, estou falando sobre qualidade de vida em câncer medular de tireoide, que é uma doença rara. E existe um instrumento próprio para câncer medular de tireoide que eu fui buscar pela EORTC, pela Sociedade Europeia de Instrumentos de Qualidade de Vida. Então, quer dizer, existem muitos instrumentos,
todos os profissionais falaram de instrumentos de avaliação. Então, se você não faz isso ainda no seu trabalho, comece a utilizar. Vocês vão ver que vocês vão começar a trazer a realidade do que realmente acontece com esses pacientes. Então, se vocês observarem, a enfermagem hoje não é só passar um slide e falar o conceito. A enfermagem hoje é isso que vocês viram aqui hoje, né? A enfermagem é evidência científica, é você mostrar o que está validado, é você mostrar o que está sendo feito. Existem situações em que a gente, infelizmente, não tem muitas publicações, como no caso da neuropatia periférica. Por quê? Porque é um sintoma que vai passar, uma hora passa, né? Mas quando você vai fazer um histórico, vai fazer um brainstorm com o paciente em relação ao que acontece com ele, você vai conseguir entender que a realidade é outra, né? Então, sempre que vocês falarem de algum assunto, se baseiem por pesquisas científicas validadas, tá? E, principalmente, avalie o seu paciente com instrumentos validados, que é fundamental, tá? Então, conforme essas apresentações vão aparecendo, vai passando um filme na cabeça da gente, né? E você vai lembrando dos seus casos, você vai lembrando do passado, você vai lembrando do que já aconteceu, de que se eu tivesse isso naquela época poderia ser diferente, né? E você começa a perceber que a enfermagem não é só fazer uma medicação, não é só dar um banho e mudar o decúbito. A enfermagem tem muito mais para ser feito. O que realmente nos falta é tempo, né? Mas, na medida do possível, eu gerenciando o meu tempo de uma maneira efetiva, eu consigo aplicar tudo que é evidência científica na prática. Tá bom? Eu acho que eu demorei para clicar. Clicou. Meu óculos, gente, desculpa. Então, vamos lá. O Diogo faz uma pergunta para a Juliana. Juliana, na sua opinião, como deve ser difundido o conceito de redução de náuseas e vômitos nos pacientes oncológicos? Vamos lá, né? Eu trouxe algumas ideias. Então, assim, a redução da náusea, ela precisa ser uma combinação de fatores, né? Eu acho que, assim, foi o que eu falei lá. A gente precisa, como enfermeiro, e aí a Elo trouxe agora, a gente precisa conhecer as evidências. Então, assim, nós não somos prescritores de medicamentos, mas nós precisamos entender quais são as drogas que são efetivas, que são eficientes no controle, porque nós somos também barreiras dessa prescrição médica, nós somos validadores dessa prescrição médica. Então, assim, passa pelo médico, ele prescreve uma pré-quimioterapia, você conhece o seu protocolo, você conhece qual é o tratamento do paciente, então, talvez o manejo não esteja adequado. Aí você volta lá e fala assim, doutor, vamos sugerir aqui, né, um outro medicamento para a gente complementar e talvez a gente fazer um manejo adequado, né? Essa paciente já vem apresentando alguns sintomas previamente, então, o que é que você acha, né? Eu acho que a gente precisa ter esse diálogo aberto, né? Nós precisamos estudar, a gente precisa conhecer e a gente precisa fazer a nossa parte também de educação dos pacientes. Então, é multifatorial, né? Essa implementação, na verdade, essa disseminação. É estudar, é conhecer o paciente, é ir lá fazer a nossa recomendação, a nossa educação, alinhamento de expectativas, né? E visar sempre a qualidade de vida do paciente, mudar a experiência dele, né, dentro desse tratamento. Obrigada, Juliana. Realmente, a gente precisa... uma das coisas que também foram colocadas aqui, o cuidado ele tem que ser sempre centrado naquele paciente, tá? Então, a gente tem que buscar o cuidado específico para aquele paciente que a gente está cuidando, para aquele cliente nosso naquele momento, mesmo com os protocolos já definidos. A nossa realidade tem que ser adequada. Vânia Soares, ela faz uma pergunta.
Ela faz uma colocação e uma pergunta também, né? Hoje sabemos que luvas e meias de compressão ajudam bastante, mas nem sempre são financeiramente acessíveis para todos os pacientes. Uma alternativa interessante que conheci é a luva estéril, que oferece uma pressão adequada e resultados semelhantes. Minha dúvida é sobre medidas para membros inferiores, além de meias de compressão, bandagem ou tape, podem ser utilizados? Qual seria a frequência e tempo de uso e o momento ideal para um início? 1 hora, 2 horas por dia? O paciente pode usar o dia todo de forma contínua? Eu acredito que o Juan tem aí uma explicação para a gente. Bom, vamos lá. A terapia compressiva, ela, inclusive, é uma das terapias que aparecem lá na ASCO. E hoje a gente tem níveis muito baixos de evidência sobre o real benefício dessas terapias, tanto das terapias compressivas quanto da crioterapia, né? Então, a gente tem alguns estudos pontuais que mostram que realmente pode ter algum benefício para alguns pacientes que utilizam, mas, como eu falei, hoje a gente não tem um nível forte de recomendação para ser implementado isso como rotina nos serviços, né? Por conta desses guidelines que trazem que hoje não se tem uma medida de prevenção eficaz. Então, Vânia, infelizmente, não vou poder te trazer muitas soluções em relação a isso, porque a gente precisa de mais estudos, né? Eu acredito que o caminho é a gente entender esses estudos pontuais que a gente teve algum benefício, entender as características desses pacientes, entender a realidade do nosso serviço, o perfil do nosso paciente e tentar conduzir alguns estudos que possam reforçar essas evidências para, quem sabe, futuramente a gente não consiga mudar, né, essa realidade de ter alguma evidência mais forte em relação a esse manejo, tá? Mas atualmente o que a gente tem é muito baixo de nível de evidência para ter uma recomendação de uso rotineiro com um intervalo de tempo de uso, né, na rotina e na prática clínica. Obrigada, Juan. Tem 2 perguntas aqui que eu mesma vou responder aqui para vocês, que é uma da Carol Alves, que pergunta sobre nós, como profissionais com bastante experiência e bagagem na oncologia, quais seriam as dicas para quem está começando nessa área? Atualização profissional, tá? Então, isso é fundamental e sempre que for atuar aí na assistência, na gestão, qualquer uma das áreas, pesquisem antes de falar qualquer outra coisa. Eu acho que isso é fundamental. E uma outra é a Elisa. A Elisa, ela faz uma pergunta: o que falta? Evidência científica, formação profissional ou vontade política para que o cuidado na oncologia seja, de fato, centrado no paciente e não apenas na doença? Eu acredito que falta muito envolvimento profissional, tá? Por quê? Porque a gente tem um recurso muito grande hoje, que é a tecnologia, que é a internet, e a gente pode buscar a informação em qualquer lugar do mundo. Basta você ter as ferramentas adequadas, basta você utilizar as ferramentas certas, né, para fazer essa busca científica. Não é utilizar somente o site de busca, tá? Mas e sim usar os sites de buscas de evidências científicas, né? Então, não desmerecendo os sites de busca comum que a gente tem aí, mas nós temos as outras ferramentas disponíveis aí na área da educação, tá bom? Como o nosso tempo aqui está finalizando, oh meu Deus, vamos lá, filho, atualiza. Agora sim, obrigada. Tem uma pergunta da Mariângela, que ela trabalha no Rio Grande do Sul, em um hospital universitário, numa unidade de urgência e emergência, e ela verifica que existe uma dificuldade muito grande em manejar a dor do paciente nesse serviço de urgência e emergência. Então, ela gostaria de saber se existe um instrumento específico para emergência na avaliação da dor.
existe, mas, na verdade, o que falta, né? É um protocolo institucional de avaliação e tratamento da dor. Toda instituição tem que ter um protocolo, né, onde você contempla a forma com que você faz a avaliação, os instrumentos de avaliação, né, e a forma de tratar. Todas as instituições hoje que pleiteiam por acreditação ou que têm uma acreditação hospitalar, elas obrigatoriamente precisam ter protocolos de manejo de dor. E eu acho que é isso que deve estar faltando na sua instituição, né? Porque com o protocolo você consegue abranger, você coloca uns instrumentos e assim vai, né? Porque o instrumento ele vai variar de acordo com o seu tipo de paciente, a sua clientela, né? Então, por exemplo, na pediatria, na instituição onde eu trabalho, nós escolhemos 10 instrumentos diferentes de avaliação de dor. Sem um protocolo fica difícil, então eu acho que precisa ter protocolo. Perfeito, Rita, muito obrigada, viu? E tem outras perguntas, mas estamos aqui no nosso limite de tempo. Vou pedir também ajuda, Rita. Como o vínculo do paciente pode auxiliar no manejo da dor? Muito, né? O vínculo é importante porque o vínculo ele traz confiança, né? A relação profissional da saúde paciente, a gente tem que parar de falar médico-paciente, né? Nós somos profissionais da saúde e quando a gente fala no paciente oncológico, nós estamos falando de diversos profissionais. Esse vínculo é fundamental porque ele estabelece confiança. E eu acho que o profissional ele tem que ser realista, né? E eu acho que a fala dele e dela, quando fala em alinhar a expectativa, é você ser muito honesto com o seu paciente e falar para ele: vamos tentar, vamos fazer, existe essa possibilidade, eu estou aqui do seu lado e vamos tentar fazer o melhor. Né? Então, é esse vínculo de confiança e alinhar a expectativa, eu acho que é fundamental para a gente poder ajudar esse paciente nessa jornada. Gente, olha só, bem rico, perguntas muito boas, muito obrigada pela participação de vocês. Mas antes de encerrar, eu gostaria de pedir aí um apoio para vocês em relação a um trabalho que está sendo realizado pela Unifesp, tá? O trabalho é da Bruna, da aluna Bruna, e ele fala um pouquinho, tem como colocar, por favor? Obrigada, viu? A gente vai colocar aqui um QR Code com uma pesquisa. Então, a gente está aqui convidando vocês para poder participar dessa pesquisa relacionada à prática de advocacia em saúde por enfermeiros oncologistas. Bruna, pode ficar em pé, por favor. Vocês têm aqui uma breve explicação, mas através do QR Code vocês vão conseguir aí ter mais informações e nós estamos precisando de participantes, tá? Bruna, se você quiser vir aqui rapidinho falar um pouquinho da sua pesquisa, que é importantíssima para todos nós. Bom dia. Eu queria fazer o convite da pesquisa, né, que eu estou realizando junto com a professora Edivane de Domênico, sobre a prática de advocacia em saúde por enfermeiros oncologistas. Então, é voltada para esse público. Se vocês puderem ajudar a divulgar também, eu ficaria muito agradecida. Obrigada. Agradeço por mim, pela professora Edivane. Obrigada, Tamara, também. E todos aqui pela oportunidade. Obrigada. Obrigada, viu? Eu acho que coisas boas, elas devem ser sempre divulgadas, né? Então, a gente tem uma pesquisa, além da pesquisa, com certeza vai ser publicado futuramente. E uma das coisas que a gente quase não fala, né? A gente tem muitas situações aí que são pertinentes para esse tema que está sendo abordado. Gostaria aí de agradecer a todos os presentes. Nós estamos encerrando aqui o simpósio de enfermagem e muito obrigado a todos os convidados, muito obrigado a todos vocês que estão aqui. A gente tem ainda hoje algumas palestras que são importantes. Agradeço também ao público presencial,
Agradeço ao público online. Obrigado, pessoal que está online, que está sendo transmitido. A gente vai agora para um intervalo e, após esse intervalo, a gente tem aí algumas ativações relacionadas ao Congresso e convido também a todos a visitarem aí os estandes das empresas que investem na saúde. Não esqueçam de redes sociais, marcarem aí o @Movimento TJCC nas publicações, e as próximas palestras vão começar às 13 horas com um lunchbox. Então, acompanhem e sejam aí exploradores das evidências científicas no decorrer da profissão, da vida de vocês. Um grande abraço e até o próximo simpósio, pessoal.